Turma, estamos de volta para a nossa aula de número 4 de liderança cristã. Eu sou o professor Eduardo Maciel. A gente tem crescido junto nessas aulas de liderança cristã, porque o tema ele não se esgota. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende sobre liderança cristã, mais nós somos incentivados a estudar. A nossa aula de hoje, como eu já disse, é a aula de número 4. Eu tenho certeza que você tem aprendido bastante. E se você ainda não assistiu às 3 aulas anteriores, por favor, vai lá no seu portal de aluno, assista a número 1, a número 2, a número 3, porque são aulas essenciais para você fechar mais essa matéria com a gente. Na aula passada, relembrando, nós falamos sobre as dificuldades da liderança, que envolve as pressões do dia a dia, envolve o desânimo, envolvem as críticas que todo líder recebe, envolve o fracasso momentâneo, né? Não é um fracasso permanente, são apenas algumas derrotas, e ainda a solidão, que eu gosto de traduzir como solitude. Todo líder precisa ter o seu ócio criativo, todo líder precisa ter o seu momento de reflexão, seu momento de estar, né, verdadeiramente consigo mesmo. Nós falamos também na aula passada sobre autoridade e sobre responsabilidade. Essas duas coisas, elas acabam andando juntas, né? A autoridade, ela não se impõe, a autoridade, ela é adquirida ao longo da nossa caminhada da fé. Falamos sobre divisão de tarefas, eu falei, né, sobre dividir as cargas uns dos outros. Nós falamos bastante lá de Gálatas, capítulo 6, e terminamos a aula passada falando lá do teórico Gardner, de pelo menos 8 tipos de inteligência. Eu até perguntei se existia alguém que não era uma pessoa considerada inteligente, e aí vocês falaram, tem gente que não é inteligente, é burro. E segundo Gardner, existem pelo menos 8 tipos de inteligência. Quais são elas? A inteligência visual, espacial, tem a ver com a turma que trabalha com design, produção gráfica, a turma que trabalha com fotografia, é uma turma que usa muito dessa inteligência. O segundo tipo de inteligência é a verbolinguística. Esse tipo de inteligência verbolinguística são as pessoas que trabalham com textos, com jornalismo, pessoas que analisam informações, produzem trabalhos textuais, porque escrever é uma arte, envolvendo aí todo tipo de linguagem, traduções também. A terceira inteligência, segundo Gardner, é para desenvolver cálculos, para resolver equações, para resolver problemas. É a chamada inteligência lógico-matemática. Por isso que tem aluno que se dá melhor nas matérias de matemática. Por que ele se dá melhor nas matérias de matemática? Porque muito provavelmente é a inteligência dele. Tem também a inteligência musical, gente que tem até ouvido absoluto para saber quando é Ré maior, Ré menor, Ré diminuta, aumentada, sustenido. Tem tudo isso aí na música. A pessoa consegue produzir e distinguir sons diferentes. É uma inteligência aí dos produtores musicais. Temos ainda uma inteligência que é a quinta, interpessoal, para reconhecer e entender os sentimentos, as emoções, até as intenções de outras pessoas. Você sabia que na nossa caminhada tem muita gente mal intencionada,
Mas quando você tem esse tipo de inteligência, a pessoa mal intencionada, ela vem com a farinha e a gente já está indo com o pão. A sexta inteligência que a gente viu na semana passada é a interpessoal, conhecer a si mesmo, conhecer os seus sentimentos, conhecer os seus desejos, a sua personalidade. Por isso que ela é intrapessoal. É você fazer uma autoanálise, é você buscar sempre, né, conhecer-te a ti mesmo. Tem a sétima inteligência que o Gardner vai dizer que é a inteligência naturalista, para identificar, para distinguir os diferentes tipos de planta, de animais, de fenômeno da natureza. Essa inteligência geralmente as pessoas que trabalham na botânica, na veterinária, na fauna, na flora. Esse tipo de inteligência é muito comum para essa turma. E a última inteligência é a corporal e sinestésica. É o pessoal da dança, é o pessoal do futebol, pessoas que têm uma coordenação muito maior do que a minha, por exemplo, e eles usam, né, para coordenar, para utilizar o seu próprio corpo para criar e resolver problemas. É a inteligência do Messi, é a inteligência do Neymar, é a inteligência do Cristiano Ronaldo. Partindo desse pressuposto que todo mundo tem o seu talento, o Renan tem o seu talento, a Valcilena tem o seu talento, o Rafael Barradas tem o seu talento, o pastor João Damasco tem o seu talento e eu também tenho o meu talento. Partindo desse pressuposto que nós temos pelo menos uma das 8 inteligências, hoje nós vamos falar o porquê as pessoas são diferentes. Alguém arrisca aí abrir o microfone e falar para mim por que as pessoas são diferentes? Quem pode abrir o microfone aí enquanto eu recebo o Samuel na sala? Qual é a sua opinião sobre as pessoas serem diferentes? O porquê isso? Abre o microfone e fala comigo aí. Pode ser o Renan, pode ser o Barradas, pode ser a Valcilena, pode ser o pastor João Damasco, pode ser o Samuel que chegou agora. Por que as pessoas são diferentes na sua opinião? Quem pode abrir o microfone aí e falar? Para eu também não ficar falando sozinho, né? Até 9 e pouca da noite. Quem pode abrir o microfone aí e falar? Por que as pessoas são diferentes, na sua opinião? Abre o microfone, senão não te ouço. Senão eu não os ouço. Ninguém quer falar, turma. Vocês estão muito tímidos. Fala, Barradas. Representa, Barradas. Cada um tem a sua personalidade, a sua criação, a forma, né, de criação em si que define, né, o que a pessoa vai ser, como ela vai ser, como ela vai se comportar na vida adulta. Mas está tudo relacionado a isso. Perfeito. Barradas, ele foi no cerne. As pessoas, elas são diferentes porque elas são dotadas de inteligências diferentes, porque elas vêm de um histórico familiar diferente e porque elas têm pelo menos 3 coisas que podem ser múltiplos aí para os mais variados tipos de pessoas. O que são essas 3 coisas? Caráter, personalidade e temperamento. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, cada um tem um caráter. Ah, não!
Eu conheço gente sem caráter. Não existe. Ou é bom caráter, ou é mau caráter. Eu conheço muita gente mau caráter, mas eu também conheço muita gente que tem um caráter aí que nada desabona a sua conduta. Mas vamos detalhar essas três coisas nessa aula: caráter, personalidade e temperamento. Caráter é a nossa verdadeira pessoa. É o que eu faço quando não existe ninguém olhando. Não tem ninguém olhando, eu pego o lixinho, amasso o lixinho, vou pegar o lixinho aqui. Pego o lixinho, amasso o lixinho, vejo se não tem nenhuma viatura da polícia atrás, jogo o lixinho na rua. O que eu faço quando não tem ninguém me vendo representa o meu caráter. Demonstra para mim o que eu sou. O caráter, na verdade, é a nossa verdadeira pessoa. Caráter é a sua verdadeira pessoa. Na psicanálise é o ego. O ego é o caráter. Pode se moldar de acordo com o desenvolvimento, sendo que a educação e a cultura pode interferir nesse resultado. Então, turma, o caráter, ele pode ser moldado. Inclusive, quando uma criança nasce, ela é uma folha em branco. Quem vai moldar e forjar esse caráter são os adultos. São os adultos que forjam, são os adultos que moldam esse caráter. A educação e a cultura, que o governo investe tão pouco, deveria investir muito mais, faz parte e interfere diretamente no nosso caráter. Se você tem uma educação melhor, se você tem acesso a determinadas coisas que a grande maioria da população não tem acesso, obviamente isso vai interferir na sua construção como ser humano. Eu não vou nem julgar valor. Eu não vou nem dizer bom caráter, mau caráter, teve acesso, não teve acesso, teve oportunidades, não teve oportunidades. Não. Mas eu vou dizer que a cultura e a educação que os nossos governantes deveriam investir muito mais, eles estão diretamente ligados à construção do caráter, principalmente na criança. O segundo aspecto aí do porquê que as pessoas são diferentes é o aspecto da personalidade. É a persona. É o personagem. É o papel social que nós interpretamos. É o resultado final do efeito do ambiente em que nós estamos vivendo. Personalidade tem a ver com persona. Tem a ver com papel social. Eu, por exemplo, nesse momento, estou representando o meu papel social de professor. Porque eu tenho um compromisso com vocês toda sexta-feira, 20 horas, no curso de bacharel em teologia. Então, faça chuva, faça sol, eu tenho que estar aqui. Ou no Rio de Janeiro, igual sexta-feira passada, ou aqui em São José dos Campos. Cheguei hoje aqui, saí de casa 5h30 da manhã, cheguei aqui 10 horas, 10h30 da manhã. Aonde eu estiver, 8 da noite, eu preciso parar tudo e estar com vocês. A única impossibilidade de não estar com vocês é se eu não tiver acesso à internet. Tendo acesso à internet,
mesmo que seja emprestada do meu vizinho, né? Quem me emprestou a internet hoje foi meu vizinho, porque a Vivo ainda não conseguiu instalar internet aqui na casa nova. Mas mesmo filando a internet do meu vizinho, eu tenho um compromisso com você. Então a minha personalidade nesse momento é de professor. Aí quando acaba a aula, aí é de marido, aí é de pai. Amanhã eu vou dar aula para a turma de Caxias, também online. Vai ser professor mais uma vez. A persona tem a ver como eu me apresento. É a maneira como eu represento. Obviamente, quem tem transtorno de personalidade, ele é uma coisa aqui para vocês e ele é outra coisa por trás de vocês, longe de vocês. Mas isso aí é um transtorno. Isso aí já é para nossa aula de psicanálise clínica, transtornos de personalidade. Quem não tem o transtorno tem a sua personalidade, tem a sua essência. Cada ser humano tem a sua essência, digamos assim. E o terceiro aspecto do porquê nós somos diferentes é o aspecto do temperamento. Temperamento é um componente psíquico, inato, geneticamente herdado de quem? Do papai e da mamãe. Papai mais mamãe igual a quem? Igual a quem? Você. Tô olhando para ele. Tô olhando pro Renan. Tô olhando pro Barradas. Tô olhando pra Valcilena. Samuel, tô olhando pra foto dele. O pastor João, tô olhando pra foto dele também. O temperamento, ele é herdado através do DNA. Ele é uma coisa que nos acompanha desde quando nós nascemos. Temperamento, ele não pode ser alterado. Mesmo se você tiver uma experiência com Deus, Deus não altera o teu temperamento. O Espírito Santo controla o temperamento, nos dá domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Mas mudar não. E existem pelo menos 4 tipos de temperamento, que é o que nós vamos estudar nessa noite na aula de liderança. Os nossos temperamentos, eles se refletem em todas as nossas atividades. Tudo aquilo que você vai fazer vai refletir o seu temperamento. Não só a tua personalidade, não só teu caráter, mas quem imprime, quem chancela determinadas atitudes que você tem. E é por isso que é legal estudar temperamento, porque você acaba lidando com outro tipo de pessoa que é diferente de você, que não tem o mesmo temperamento que você. Por isso que é legal. Aí você entende o porquê que as pessoas agem como agem. Porque ninguém é igual a ninguém. Porque cada um tem o seu caráter, a sua personalidade e o seu temperamento. Todos os temperamentos, eles têm pontos fortes e pontos fracos, que eu chamo de fortalezas e também vulnerabilidade. Então entenda os temperamentos não como melhor ou pior. Não existe temperamento bom ou ruim. Cada um tem a sua característica. Cada um tem a sua nuance. Cada um tem seus pontos fortes. Cada um tem seus pontos fracos. Cada um tem as suas fortalezas. Cada um tem as suas vulnerabilidades. E eles são pelo menos 4. O temperamento fleumático. Talvez você seja um desses. O temperamento colérico. Talvez você seja uma dessas. O temperamento melancólico e o temperamento sanguíneo.
E tem gente que não é nem sanguíneo, né? É hemorrágico. São 4 temperamentos. Todos nós temos uma maior porcentagem em um desses 4. Não é que a gente é 100% sanguíneo, não. É 30% fleumático, 20% colérico, 60% sanguíneo. Aí a maior porcentagem é o que predomina o seu temperamento. Agora, tem características que são peculiares. Por exemplo, os sanguíneos. Vamos falar das virtudes primeiro do sanguíneo, que são os pontos fortes. Depois a gente fala dos pontos fracos. Primeiro eu elogio, depois eu mordo, né? Tem gente que é assim, primeiro morde, depois assopra. Então eu vou assoprar primeiro, depois eu mordo. Pontos positivos do sanguíneo. Ele é um apreciador da vida. Vê se você se encaixa. Ele é otimista. Ele não olha o copo meio vazio, ele olha o copo meio cheio. Ele é positivo. Ele tem sempre uma palavra de esperança. Ele esquece o passado com facilidade. Ele não pensa muito no futuro. Sanguíneos são pessoas que não ficam projetando muito o futuro. Ele é uma pessoa de atitude, ele é uma pessoa de ação, mesmo sem planejamento. Ele também é sincero, ele também é afeiçoado, ele se apega muito rápido às pessoas, ele é amistoso, ele é agregador, ele é sensível à necessidade alheia. Olha as virtudes do sanguíneo. Vê se você se encaixa nessas virtudes. Agora, não existe só virtude. Toda moeda tem 2 lados, né? A cara e a coroa. Tem também as fragilidades, os pontos fracos. O sanguíneo, ele é impulsivo. Pronto, falei. Não era para eu ter falado, quando eu vi já abri meu bocão. Ele deixa muito as coisas para depois, ele é procrastinador. Ele é pouco prático. Ele não é tão pragmático. Ele é desorganizado. Sabe aquela pessoa que diz assim, não, eu entendo a minha bagunça. Ele é barulhento, ele gosta de música alta, ele gosta de uma casa agitada, é um furacão. E ele também é indisciplinado. Ele não tem aquela disciplina, por exemplo, de ir para a academia todos os dias. Porque a academia é disciplina, né? É você acordar e já ir para a academia. Ele não tem esse tipo de disciplina. Sanguíneos também adoram agradar os outros. E Jesus, ele não agradou a todo mundo, tá? Jesus, ele era positivo. Ele nem tinha essa pretensão de agradar a todos. O sanguíneo não termina aquilo que ele começa. Ele sempre para pela metade. Ele começa um curso de teologia, ele está muito bem no curso, daqui a pouco ele desiste. Tem problemas com horário, sempre chega atrasado. Ele é egoísta, só pensa nele. Ele tem uma instabilidade emocional, altos e baixos. Tem hora que ele está muito bem, tem hora que ele está muito mal. E ele desanima muito rápido. Sabe aquele fogo de palha? Ah, vamos começar um projeto, vamos fazer, vamos acontecer, vai dar certo, a gente vai ganhar dinheiro. Daqui a pouco ele desanima, daqui a pouco ele já desiste. Sanguíneo, ainda nas fragilidades, nos pontos fracos, sente pena de si, ele tem
comiseração. Ele se arrepende várias vezes. Pô, fiz a mó burrada, não era pra eu ter feito. E ele não consegue dizer não. Sanguíneos não conseguem dizer não. Na hora que vocês aprenderem, como líderes, essa aula é uma aula de liderança cristã. Na hora que vocês aprenderem como líderes que o não é libertador, você vai dizer mais nãos do que sims. O nosso problema, talvez você seja um sanguíneo, você não aprendeu a dizer não. Então as pessoas te pedem um negócio e você está sempre pronto para ajudar, sempre pronto para acolher, sempre pronto para fazer, se desdobra, perde a tua saúde física, emocional, porque você não sabe dizer não. E é uma coisa tão fácil, né? 3 letrinhas. N-A-O. Não. Ah, mas não por quê? Porque eu não quero, porque eu não posso, porque não dá. Gente, simples assim. Não posso, não quero, não dá. Não vou. Ah, mas tá todo mundo indo. Mas eu não sou todo mundo. Ah, mas todo mundo vai fazer, mas eu não vou fazer. Ah, mas todo mundo vai viajar, mas eu não vou viajar, vou ficar em casa. Sanguíneo não sabe dizer não. Deu para entender? Alguma dúvida? Barradas, Val, Silena, Samuel, Pastor, Renan. Nenhuma dúvida sobre o temperamento sanguíneo? Quer falar, Renan? Boa noite, rapaz. Não. Ele também não está voltado à amarração quando você está devendo algum favor à pessoa que você não pode dizer não? Aí é dívida de gratidão. Tem um amigo... Não, tá voltado a dívida. Porque muitas pessoas deixam de falar não porque está devendo favor a outra pessoa. Aí é dívida de gratidão. Não tem nada a ver com sanguíneo. Pode ser até fleumático, pode ser até melancólico, pode ser até outro temperamento. Tem um amigo meu que diz que dívida de gratidão é uma zebra. Para não falar outra palavra aqui. Dívida de gratidão é uma zebra. Porque eu não posso dizer não, porque um dia fulano de tal me ajudou muito, fez isso pelo meu filho, fez isso pela minha filha. Mas, gente, vai haver momentos que nós vamos precisar dizer não. Não é egoísmo nosso, não. É que a gente não vai dar conta das nossas demandas. A gente não vai dar conta daquilo que estamos passando momentaneamente. Em algum momento eu vou dizer não para vocês. E se um dia eu dizer não para vocês, não pense assim, professor Eduardo era de Deus, agora que ele foi morar em São Paulo, ficou metido, ficou rico, agora ele é do diabo. Não. Existem coisas que estão ao meu alcance. O que está ao meu alcance eu vou dizer sim, posso. Mas tem coisas que passam da minha alçada. E aí o que passa, só lamento, você vai ficar triste, mas eu vou dizer não. O segundo temperamento é o colérico. Vamos falar dos pontos fortes do colérico. Ele é autodisciplinado, ele vai para academia todo dia, ele vai para natação, ele come de maneira regrada, ele é confiante. O colérico é ousado, é corajoso. Ele não se prende a dificuldades, ele transpõe o inesperado. Ele tem capacidade de seguir adiante, mesmo com decepções. Ele é determinado, ele bota uma coisa na cabeça, ele vai até o fim. Ele termina tudo que começa.
Ah, se o curso de teologia do bacharel são 2 anos, eu vou cruzar a linha de chegada dos 2 anos. E ele é prático, ele é pragmático, ele tem resolutivas, ele não fica protelando, deixando para amanhã. Ele é prático, ele resolve. Esse é o colérico. Dá valor às coisas. Ele tem uma liderança nata. Geralmente pessoas coléricas são bons líderes. Ele também é otimista, igual sanguíneo. Ele não desanima. E ele também é voluntarioso. O ser humano ele tem perdido esse senso de voluntariado. Até nas igrejas é difícil você encontrar voluntários, pessoas que doem um pouco do seu tempo para ajudar o próximo. Está sendo complicado, está sendo difícil essa característica dos coléricos da voluntariedade. Isso é um ponto forte. Mas também tem fraqueza, turma. As fraquezas do colérico são: ele é enérgico, ele é controlador, ele é explosivo, ele também é violento e ele é vingativo. Talvez você está se enxergando aí. Ah, será que eu sou um colérico? Porque tem muita coisa que faz parte do meu temperamento. Tem mais fraqueza. Ele é insensível. Ele não se importa com as pessoas. Ele é autossuficiente. Tem gente que fala assim: não, deixa comigo. Tá comigo, tá com Deus. Ele coloca os seus sonhos, a sua prioridade, como aquilo que é mais importante. Aí ele não consegue enxergar, por exemplo, o sonho da esposa, o sonho do marido, o sonho dos filhos. Em primeiro lugar, é ele, colérico. Ele guarda rancor, não consegue perdoar muito fácil. Para alcançar um objetivo, ele infringe as regras, ele joga, ele tem um jeitinho brasileiro. Ele tem dificuldade, turma, para pedir desculpa. Coléricos têm muita dificuldade para dizer: me perdoa, eu errei, vamos passar uma borracha nisso aí? Poxa, eu vacilei, eu falei demais, eu fui arrogante. Ele tem dificuldades de reconhecer os seus erros, justamente por causa da sua arrogância, da sua prepotência. Coléricos são antipáticos e eles se iram facilmente. Sabe aquele incidente do Hulk? Coléricos facilmente acabam tendo os incidentes do Hulk, justamente por causa do seu temperamento. Aí você começa a entender por que as pessoas são como são. Por que elas não agem igual eu agiria? Eu agiria diferente. Mas talvez você não é um colérico. E com quem você trabalha, com quem você está lidando, seja uma pessoa colérica. Então é bom você entender os temperamentos, é bom até você se aprofundar para você aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Porque talvez eu não seja um colérico, talvez eu seja um sanguíneo, mas existem pessoas que convivem comigo, que herdaram do papai, que herdaram da mamãe o temperamento colérico. Nós somos um mix do nosso pai e da nossa mãe. Se o teu pai era fleumático e a tua mãe era colérica,
a chance é muito grande de você ser ou fleumático ou colérica, porque nós repetimos comportamentos. Vamos ver o terceiro temperamento, que é o melancólico. Quais são as fortalezas do melancólico? Ele é inteligente, ele é sensível às artes, ele gosta de museu, ele vai lá para as exposições e ele fica um tempão apreciando, analisa a vida, ele gosta da natureza. Melancólicos são criativos, são perfeccionistas, aqui no sentido de ponto forte, de coisa boa. Ele quer entregar o melhor. Ele analisa o passado, ele não fica olhando só para frente. Ele analisa o passado. E ele é minucioso. Por causa desse perfeccionismo, melancólicos são minuciosos. Tem um olhar técnico. Vê as coisas assim nas minúcias. Pega o que ninguém pega. Vê o que ninguém tá vendo. Ele é detalhista. Ele é minucioso. Comprometido. Você quer arrumar um sócio comprometido? Arruma um melancólico. Fala pouco. Ele não fica de blá blá blá. Parece ser contra tudo e todos. Mas na verdade o que ele está fazendo é analisando os problemas. Porque parece que o melancólico ele nunca dá um voto a favor. Ele nunca fecha com você. Ah, vamos lá, vamos fazer. Aí você acha até que ele é do contra. Ah, não dá. Esse meu sócio aí é do contra. Só dá para trás. Ele analisa. Ele projeta, ele faz as contas. Ele é melancólico. Mas como eu disse, não tem só ponto forte, tem ponto fraco também. Melancólicos são egocêntricos, são detalhistas e podem se perder nos detalhes. Vê o pós e o contra de tudo. Ele não é um empolgado. Ah, vambora, vamos fazer, vamos meter as caras. Ele analisa, ele vê os contras. Hipocondríaco, mania de remédio. Eu estava até dando aula quarta-feira de psicanálise clínica, falando sobre as neuroses. Um tipo de neurose é a hipocondria, mania de remédio. Tem gente que tem uma farmacinha em casa com todo tipo de remédio. O vizinho nem vai na farmácia, nem chama o motoqueiro. Ele bate logo na casa do hipocondríaco. Desconfiado. Pessoas melancólicas desconfiam de tudo e de todos. Dizem que o povo mineiro é assim, né? Eu já fui pastor em Belo Horizonte e realmente, em Belo Horizonte, até o mineiro ganhar a tua confiança demora um pouquinho, ele é desconfiado. Mas também depois que ele ganhou, aí é um abraço. Aí vai se tornar um amigo fiel. Melancólicos são desconfiados. Ainda nas fraquezas dos melancólicos, tem mania de perseguição. Parece que todo mundo está contra ele, está perseguindo ele. Ele não é otimista como sanguíneo, ao contrário, ele é pessimista. Ele analisa tudo com base nas decepções do passado. Ele teve algumas traições, algumas desilusões. Ele teve aí alguns momentos ruins, alguns desatinos. E aí ele analisa tudo por esse prisma do passado. Ele não quer sofrer de novo. Ele é crítico. E ele julga muito. Ah, eu não entendo. Eu tenho um parente que só julga. Eu tenho um parente que é extremamente crítico.
muito provavelmente ele deve ser um melancólico. Ainda tem fraquezas aqui para melancólico. Fraqueza é o que não falta para melancólico. Faz sindicância de coisas banais, CPI da banana. Quem comeu 2 bananas? Eu comprei 12, agora só tem 10. Gente, 2 bananas. Se acha melhor do que os outros, tem aquele ar de superioridade. Não, porque eu tenho 7 pós-graduações. Faz tempestade num copo d'água. Melancólicos, eles são extremamente histéricos, teatrais, fazem tempestade num copo d'água. E ainda tem mais. Foge da realidade, adora viajar para fugir dos problemas. Ah, vamos para onde? Vamos para Cabo Frio. Ah, vamos para onde? Na Páscoa. Vamos para São Lourenço. Ah, vamos para onde? Dia das Mães. Vamos para Gramado. Ele adora viajar. É como se a viagem fosse uma anestesia dos problemas. E ele tem dificuldade de perdoar quem lhe ofendeu. Se uma pessoa errou com ela, já era. Melancólico, ele tem muita dificuldade para perdoar. O sanguíneo perdoa fácil, mas o melancólico não. Passam 10 anos e ele traz à tona, lembra aquele dia, o que tu fez comigo? Eu não esqueci, não. Faz parte de um temperamento de melancolia. Deu para entender? Alguma dúvida? Paulo Malta, Samuel Ferreira, Pastor João Damasco, Júnior, Renan, Valcilena, fala que eu te ouço, Renan. Quando uma pessoa tem uma fusão que tem 2 sentimentos juntos, assim, um melancólico com sanguíneo, como é que a gente pode chamar essa pessoa? Na verdade, os temperamentos não é para você classificar ninguém. Ah, você faz isso porque tu é sanguíneo. Não. Não é para rotular ninguém. Mas quando uma pessoa tem muita coisa de sanguíneo e muita coisa de melancólico, por exemplo, um desses 2 temperamentos vai prevalecer. Por isso que tem o teste dos temperamentos. Um deles, Renan, vai prevalecer. Ou ela é 55% sanguínea e 45% melancólica, ou ela é 53% melancólica e 47% sanguínea. Então, um sempre vai prevalecer. E é esse que prevaleceu que a gente vai, na realidade, classificar, mas não é para rotular ninguém. Vamos para o último tipo de temperamento, que são os fleumáticos. Quais são as fortalezas do fleumático? O que o fleumático é bom? Ele é bem-humorado, ele não se irrita facilmente, pouca coisa irrita ele é de bem com a vida, ele é um bom conselheiro, ele é digno de confiança e ele cumpre horário. Ah, se todo mundo fosse fleumático, hein? Cumpriria horário, seriam pessoas que não quebram acordos, seriam bons para aconselhar, não se irritariam tão fácil. São as fortalezas do fleumático. O fleumático tem esse tipo de fortaleza. É eficiente, é analítico, ele gosta de planilha, ele gosta de números. A pressão não o abala, ele trabalha facilmente sob pressão. É zeloso, é cuidadoso,
mas também ele é metódico. Existem pessoas tão metódicas, mas tão metódicas, que até irrita. Você já deve ter trabalhado com gente tão metódica que até te irritou. Mas faz parte de um temperamento fleumático. Fleumáticos são metódicos. Agora, como nem tudo é flores, tem também defeito, tá? Tem também fraquezas. Ele é devagar, ele é moroso, ele é tartaruga, ele é apático, falta muitas vezes motivação, ele não é o cara da explosão, é indiferente para com o sanguíneo, é otimista para com o melancólico e é abusado para o colérico. Enfim, ele irrita todo mundo. Ele irrita o sanguíneo, ele irrita o melancólico, ele irrita o colérico. Critica, mas não publicamente. Ele não tem coragem de criticar alguém em público, mas em off, ele, sendo fleumático do jeito que é, acaba criticando. Irrita todo mundo, já falei. Não tem muita iniciativa, não espere iniciativa de fleumático, porque ele não toma partido, ele não toma iniciativa. Alguém sempre tem que estar empurrando. Ele é um egoísta disfarçado. Ele diz que não pensa nele primeiro, mas ele pensa. Ele disfarça esse egoísmo. É obstinado. Quando ele quer um negócio, ele vai até o fim. Mas também ele é indeciso. Ao mesmo tempo que ele é obstinado, ele quer porque quer, ele também tem momentos que fica ali no paradoxal, na dúvida. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Falo ou não falo? Alugo ou não alugo? Ele é cheio de dúvidas pela sua indecisão. Agora, isso aqui é importante. Verdade sobre o temperamento. O seu temperamento não determina o seu sucesso. Você precisa entender isso. O nosso temperamento, seja fleumático, seja colérico, seja melancólico, seja sanguíneo, não vai determinar o teu fracasso ou o teu sucesso. Por isso que a gente não tem que rotular ninguém. Ah, tá vendo? Fez isso porque era sanguíneo. Se fosse fleumático, não fazia. Não é pra gente rotular ninguém. É a verdade sobre o temperamento. Segunda, não existe temperamento melhor nem pior. Você é melhor que eu? Não. Eu sou melhor que você? Também não. Ah, mas os nossos temperamentos são diferentes. Glória a Deus. Aí a gente se completa, a gente se ajuda. Nosso temperamento, ele não pode ser justificativa para uma vida desajustada. Você sabia que tem gente que vai usar temperamento para justificar uma vida totalmente desregrada, uma vida toda maluca, uma vida toda pipa voada. Ah, eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Vocês têm que me entender também. Gente, não é justificativa para uma vida sem freio. Não é mesmo. Maturidade é manter as fraquezas do teu temperamento, os pontos fracos do teu temperamento, como incentivo para a mudança. Quando a gente atinge maturidade, quando a gente se conhece, quando a gente se respeita, quando a gente se ama, quando a gente se curte, quando a gente se aceita. Quando você olha no espelho e você não fica se criticando. Ai, como eu tô feio. Ai, como eu tô velho. Não. Você se curte.
você se ama, você não tem problema de selfie. A maturidade é quando a gente pega as nossas fraquezas, e todo mundo tem fraqueza no seu temperamento, e você usa a tua fraqueza como combustível, como incentivo para mudança. Eu também não vou viver a vida toda dessa maneira, não. Eu vou melhorar, eu vou mudar. E é isso que nós precisamos entender estudando os temperamentos. Ok? Dúvidas? Renan, Valcilena, Barradas, Samuca, Paulo Malta. Paulo Malta tá descansando. Paulo Malta tá de boa na lagoa. A Simone Malta me falou até que você não ia participar da aula, mas você não consegue, não. Você sempre tá ligadinho com a gente. Glória a Deus. Vamos falar agora sobre o que nos diferencia. O que diferencia o Samuel do Malta? O Malta do Barradas. Barradas do João Damasco. O João Damasco do Renan. O Renan da Valcilena. Qual são as coisas que acabam determinando as nossas diferenças? Será que a gente é mais igual ou mais diferente? Será que a gente é mais pro lado normal ou mais pro lado anormal? Porque eu estava falando com o pessoal da psicanálise quarta-feira, né? Eu dei aula sobre neuroses, psicose e perversão. Eu falei até que ponto a gente é normal. Todo mundo é, digamos assim, anormal. Porque todo mundo é diferente. Todo mundo tem defeito. 90% entender o que nos diferencia as pessoas é diminuir 90% as causas do conflito. Existem muitos conflitos, mas quando você identifica que as pessoas são diferentes, tem preferências. As pessoas têm preferências. Agora mesmo, eu fui no Rio, aí o Guto me ligou e falou assim: professor, consegui com o Fabinho Soldado lá no Corinthians 2 camisas para você, oficial. Vamos marcar um dia, marcar um horário que eu vou levar as camisas do Corinthians. Aí a gente marcou ontem e eu peguei as 2 camisas. Para mim é ouro, porque eu sou corintiano. Gabriel, meu filho mais novo, é corintiano. Mas pro Renan, pro Paulo Malta, tá dizendo assim: ih, se o Guto me desse, eu ia botar de pano de chão. Porque cada um, eu ia recortar, ia fazer picadinho. Porque cada um tem as suas diferenças. Tem gente que gosta do Botafogo, tem gente que gosta do Vasco, tem gente que gosta do Flamengo. Até do Flamengo alguém gosta. Tá tudo bem. Tá tudo bem. 90% dos nossos conflitos seriam resolvidos se a gente entendesse a diferenciar as pessoas. Não diminuir. Diferenciar. Ele só age assim porque ele é diferente. O caráter dele é diferente. A personalidade dele é diferente. O temperamento dele é diferente. E tá tudo bem. Porque ninguém precisa ser igual a mim. Cada pessoa tem características físico e mental próprias. Cada um tem uma mentalidade. Cada um tem uma filosofia. Cada um valoriza determinada coisa. Nós, por exemplo, que estamos aqui nessa aula, nessa live, que depois vai ficar gravada para os alunos EAD, nós valorizamos o quê? O estudo, o conhecimento.
Você está fazendo o teu bacharel, daqui a pouco você vai fazer a tua pós-graduação. Nós valorizamos isso. Tem gente que não valoriza. Tem gente que só quer ficar rodopiando na igreja. E tá tudo bem. Deixa o menino rodar. Deixa quem quer rodar, rodar. Eu quero estudar, eu quero entender melhor o que Deus tem para mim, o que Deus tem para o meu ministério. Pensa numa coisa, uma panela de alumínio, uma panela de barro e uma panela de ferro. Vamos fazer um arroz na panela de alumínio, na panela de barro e na panela de ferro. O mesmo tipo de arroz, pode ser o tio João. A mesma quantidade de azeite. As mesmas pitadas de sal. O mesmo tempero. Quando ficar pronto o arroz, na panela de alumínio, na panela de barro, na panela de ferro, vai sair igual? Por que não? Se é o mesmo arroz. Por que não? Fala, Renan. Por que não se é o mesmo arroz? Porque o material da panela é diferente. Perfeito. O ferro, o alumínio. O material da panela é diferente e vai modificar o produto final. Perfeito. Então, ainda que a cozinha, ainda que o tempero, ainda que o fogão seja o mesmo, o que diferencia o sabor é como ele foi feito, o modo de preparo. E o que diferencia a pessoa? Temperamento, o caráter, a cultura, a educação, o histórico de cada um. É isso que nos diferencia. A fé, a religião, as prioridades. Depende da prioridade de cada um. Cada um tem a sua construção, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua prioridade. Tem gente que hoje viajou para São Paulo para ver o desfile lá da Vai-Vai, da Mancha Verde, amanhã da Gaviões da Fiel. Tem gente que vai viajar para o Rio para ir para Sapucaí, para ver a Mangueira, para ver a Beija-Flor. É a panela de barro, é a panela de ferro, é a panela de alumínio. Cada um tem sua preferência. Da mesma maneira, o que importa são os princípios, são os valores que você expressa e não aquilo que você é. Ah, mas eu sou pastor. Ah, mas eu sou teólogo. Ah, mas eu sou professor. Grande porcaria. A priori nós somos de Jesus. Para com esse negócio de dar carteirada. Para com esse negócio de querer carteirinha, meu irmão. De querer os melhores lugares, de querer ser honrado. O Senhor Jesus, ele disse assim, ó, fica nos últimos lugares, porque os últimos serão os primeiros. Porque os humilhados serão exaltados. É assim. No reino de Deus é assim. E aí a pessoa, ela faz toda uma prática de vida em prol de uma coisa, pode ser até uma consagração pastoral, que talvez nunca vai acontecer. E eu não vou deixar de servir a Deus só porque eu não fui consagrado a pastor. Eu vou servir a Deus da mesma maneira. Deu para entender? Para a gente terminar, último tema. Tipo de pessoas. Existem vários tipos de gente. Você que trabalha, você lida com todo tipo de gente. Valcilena trabalha, lida com todo tipo de pessoa. O Renan, lá na loja, lida com todo tipo de gente.
o Malta na igreja, o Samuel na igreja, o Barradas no escritório, o pastor João na igreja, todo tipo de pessoas. Existem alguns tipos que a gente vai entender aqui. Primeiro, auditiva. Existem pessoas que são auditivos. O que dá contorno à vida dela, as informações que chegam ao cérebro dela, é aquilo que vem por meio auditivo. A música, palavras, timbres, sons em geral. Talvez você seja um auditivo. Tem gente que está assistindo a minha aula e não está anotando absolutamente nada. Tem gente que eu estou vendo aqui que em nenhum momento pegou o papel, a caneta e está anotando. Ah, mas por que não? Porque é auditivo. Não precisa anotar. Quem é auditivo não anota. Registra tudo através daquilo que eu estou falando. A minha esposa, ela é auditiva. O meu filho mais novo, Gabriel, ele é auditivo. Eles não anotam nada. Eu nem sei como é que eles conseguem estudar. Eu nem sei como é que eles conseguem gravar as informações. Porque eu não sou auditivo. Eu preciso de papel, eu preciso de caneta, eu preciso de bloco de notas. Eles não. Eles não usam nem marca-texto. São auditivos. Do que o auditivo gosta? Do que é lógico, do que é prático, do que é técnico, do que é racional, do que é comprovável por A mais B, do que é explicável. É curioso. Auditivo gosta de fazer pergunta, gosta de saber sobre as coisas, os porquês das coisas. O auditivo é crítico, fica com a pulga atrás da orelha, é desconfiado. Ele gosta de trocar ideia, ele gosta de conversar. Se você é uma pessoa auditiva, você vai gostar de trocar ideia. Você vai gostar de conversar. Agora, também tem coisas que o auditivo não gosta. Do que ele não gosta? Ele não gosta de assuntos banais, blá blá blá. Ele não gosta de falas inconsistentes. Ah, gente sem assunto, gente chata. Ele não gosta de muita aproximação. Ele não gosta de abraço, ele não gosta de beijo. Ele não gosta de afetividade excessiva. Eu vejo isso aqui em Gabriel. Gabriel não gosta de abraço. Se você chegar e ficar abraçando muito a Gabriel, ele já vai se desvencilhando de você. Ele é auditivo. Ele não gosta de toque. Pessoas auditivas não gostam muito de aproximação afetiva, achego afetivo. Deu para entender? Sim? Não? Vamos ver o segundo grupo, segundo tipo de pessoas. Visual. O que dá contorno às informações dos visuais, o que chegam ao cérebro dos visuais, são os materiais tangíveis. Visuais são as imagens, são as figuras, são os mapas, mapas mentais, gráficos, cores, formas, luzes. Até esse slide que eu botei aí para vocês verem. Por que na minha aula eu fico fazendo um mix da minha imagem, da minha voz e dos slides? Porque eu estou falando não só com gente auditiva, eu estou falando também com alunos que são visuais. E quem é visual precisa do quê? Precisa do slide, precisa da ilustração, precisa do mapa. O que o visual gosta? Ele gosta de beleza, ele gosta de limpeza, daquilo que é clean. Ele gosta de asseio, de organização. Ele gosta de estética.
Ele gosta de minúcias. Ele é perfeccionista. Ele é exigente. Ele é rápido. Pessoas visuais são rápidas. Quando você está vindo com a farinha, ele já está com um pãozinho quente. Ele é rápido. Mas também tem coisas que quem é visual não gosta. Talvez você seja visual. O que a gente não gosta? Quem é visual? De pessoas questionadoras. Prolixidade. O que é alguém prolixo? Gente que fala e não diz nada. Imagina se eu chegasse aqui 8 da noite e eu já estou falando aqui pelo menos 1h10. Imagina se eu estivesse falando a mesma coisa desde o início da aula. Olha, turma, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês entenderam? Deus é nosso pastor e nada vai nos faltar. Porque nessa aula aqui eu vou falar de liderança cristã, porque Deus é pastor e nada vai faltar. E se a gente fizer de Deus o nosso pastor, nada nos falta. Gente, é mais do mesmo. Eu estou enchendo linguiça, eu estou sendo redundante. Pessoas visuais não gostam de gente prolixa. Floreios, dar a mão para cumprimentar, toques, abraço. O visual também não gosta de muito contato físico. O visual ele gosta de ver, de observar, de apreciar, mas ele não gosta de abraço, de beijo, de toque. E mais um tipo de gente, né? Mais um tipo de pessoas. Sinestésico. Já vimos o auditivo, já vimos o visual. Agora a gente vai ver o sinestésico. O que dá contorno às informações do sinestésico são as sensações, são os movimentos, são as ações, são os sentimentos, é a experiência, até mesmo o cheiro, até mesmo a fragrância. É o que dá sentido cerebral para o sinestésico. Sinestésico, ele gosta dessa experiência. O que ele gosta? O que tem mais valor para o sinestésico? As amizades. Ele gosta de fazer amizade. Os afetos. As pessoas. O conforto de casa. Sinestésico gosta de casa, não gosta de rua, gosta de casa. O prazer. É disso que ele gosta. Ele gosta de um carro confortável. Ele gosta de uma moto confortável. Ele gosta de uma casa confortável. Sinestésicos são assim. O que ele não gosta? Não gosta de tristeza. Ele é sempre alto astral. Ele não gosta de cara fechada, de gente moada, de gente mal-humorada, com cara de maracujamus que já morreu. Ele não gosta de grosseria, gente indelicada, gente grossa, gente ogra. Ele não gosta de frieza. Ele não gosta de distância. Ele gosta de beijo, ele gosta de abraço. Ele gosta de toque. Ele é sinestésico, ele gosta de amigos. Ele gosta de fazer almoço, fazer churrasco. Ele gosta de gente. Sinestésicos gosta de gente. Diferente do visual, diferente do auditivo. Mas você percebe que cada um tem as suas características. Você percebe que cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu ritmo. E tá tudo bem. Se você não é sinestésico, você é auditivo. Se você não é auditivo, você é visual.
E eu preciso entender você. Eu preciso ter alteridade. O que é alteridade? Aceitar você do jeitinho que você é. Ah, mas você é meio estranho. Mas eu também sou meio estranho, irmão. Nós que somos de Jesus, a gente é meio estranho. Mas tá tudo bem. Porque cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu jeito de ser. Deu para entender? Fechamos a nossa aula de hoje. Fechamos o nosso módulo de liderança cristã. Aí estão as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula ou sobre as aulas anteriores, é só me acionar em uma dessas redes.